Então, Felipe, uma coisa que eu posso te garantir é o seguinte: relacionamento ruim de Muricy e Rui Costa com jogadores, eu nunca ouvi falar, tá? Nunca. Nunca mesmo. O que eu acho que teve, que rolou, é que houve um incômodo dos jogadores com relação ao como o Márcio Carlos Magno chegou cobrando na Barra Funda. O cara chega lá, ele não é do contexto dos jogadores, ele chegou lá e falou: vamos pagar os salários, agora vocês precisam fazer a parte de vocês. Os caras não gostaram. Os caras não gostaram. Eu sei que vai ter gente que vai se dividir falando: ah, como assim ele foi lá cobrar os caras? E não sei o quê. Meu filho, a maioria da torcida de São Paulo, tudo que quer é que tenha cobrança na Barra Funda. O erro do São Paulo é que devendo salário, você cobra os caras de jeito. Então, o São Paulo tem erro e os jogadores também têm essa coisa. O cara não pode se incomodar por ser cobrado por desempenho ruim. Esse é o grande ponto. Então, o que tem não é do Rui Costa. O que houve, que realmente teve, foi um incômodo da forma como o Márcio Carlos Magno foi lá cobrar os caras. Quem é esse cara que veio aqui cobrar a gente? Os caras estão devendo salário e querem cobrar? Aí o Márcio falou: vou pagar, mas vocês precisam também rever. Isso foi antes do jogo contra o Bahia, vocês lembram? Aí o São Paulo jogou contra o Bahia, jogou contra o Vasco, contra o Flamengo e depois caiu de novo quando o São Paulo perdeu acabou perdendo do Bragantino. Mas nos outros 3 jogos que o São Paulo fez, o São Paulo ganhou do Bahia, ganhou do Vasco e depois empatou com o Flamengo. Esses 3 jogos foram o que passaram depois. Então, o impacto do pagamento do remuneração, que muita gente atribuiu o pagamento aos caras jogarem bola, todo mundo diz que esse grupo é um grupo de homens, de caras responsáveis, de caras sérios. E o São Paulo ganhou uma Copa do Brasil com débito de salário. Então eu não quero acreditar que o problema do São Paulo para não vencer jogos ou para não serem ou para não entrar em campo não é especificamente salário, que tem uma série de coisas. Mas a gente viu que os jogadores quiseram mandar um recado para a diretoria. Nesse jogo contra o Fluminense, erraram a mão, no meu ponto de vista, porque uma coisa é protestar, outra coisa é tomar 6. Você pode protestar de diversas formas sem humilhar o torcedor, sem humilhar a instituição. De todo modo, vamos ver como é que vão ser os próximos passos. Mas o Rui Costa não tem má relação com os jogadores, não, tá, Felipe? O William Epifânio, Gabriel Moretti. O futebol quer o São Paulo em oitavo. Inacreditável, né? Incrível. Depois de tudo, depois desse ano inteiro, de tudo que acontece, o São Paulo segue em oitavo lugar. Mas a informação que os jogadores entregaram para o Fluminense é informação que os jogadores entraram com um espírito do tipo: quero mandar uma mensagem. E essa mensagem foi um canhão de merda, né? No final das contas. Porque, gente, assistam ao jogo. Olhem as divididas de bola. Olhem os passes que eles estavam dando. Olhem o nível de entrega dentro do campo. Sim, não foi normal aquilo, tá? Não foi normal. Quem seria o melhor nome para presidente? Para a presidência do São Paulo, pergunta Luan Beck. Vou falar do fundo do coração para você. O melhor nome para o São Paulo é reforma política. O melhor nome para o São Paulo hoje chama-se SAF. O melhor nome para o São Paulo hoje se chama transformação. Dia 16, que tem uma bomba, o que será? Bom, Jaelson, o que dizem é que o Diego Fernandes tem um jogo festivo para apresentar. Isso é o que rola nos bastidores. Eu não consigo ver nada diferente disso com o Diego Fernandes. Por que você não vê nada diferente? Porque o Diego Fernandes não é sócio do São Paulo. O Diego Fernandes ele não pode ser candidato a nada. O Diego Fernandes ele não apresentou nenhum projeto até o momento. Ele pode falar assim: eu tenho um projeto de investimento e tenho, sei lá, 2 bilhões aqui guardados que eu possa trazer para o São Paulo se alguém apoiar meu projeto de SAF. Isso pode acontecer? Pode. Claro que pode. Ele pode fazer uma coletiva de imprensa e anunciar isso. Seria legal? Seria ótimo. Isso movimentaria muito o clube. Tem algum indício disso, Zanqueta? Até agora não, tá? Zanqueta, na sua opinião, qual o resultado do São Paulo daqui para o final da temporada? Cara, eu não faço ideia de que time o São Paulo vai ter. Eu não faço ideia se o São Paulo vai entrar em campo com o time que jogou contra o Fluminense, se o São Paulo vai entrar em campo do time que jogou contra o Flamengo, se o São Paulo vai entrar em campo com o time que jogou contra o Vasco em São Januário, se o São Paulo vai entrar com o time que jogou contra o Mirassol lá fora de casa. A gente não sabe que São Paulo a gente vai encontrar. Acho que ninguém sabe que São Paulo é esse que a gente vê. A gente nunca sabe o que vai acontecer. O que sabemos? Luciano, Sabino, Rafael, Ferreirinha, quem mais?
Puta merda, agora esqueci. Assim, de cara a gente deve ter 5 titulares retornando para esse jogo. Tá? Depois eu nem pensei em falar muito sobre esse jogo, era mais dar uma passada. Mas a gente sabe que a gente deve ter. Ah, o Arboleda. A gente deve ter 5 titulares voltando para esse jogo com o Internacional. Isso para mim é meio time e é um impacto relevante e significativo. E assim, vou dizer uma coisa para vocês: Arboleda, Rafael, Sabino, Luciano, esses caras, Ferreirinha, são muitos caras cascudos juntos também. Eu duvido que esses caras querem tomar uma sapatada e tomarem porrada e ficar ouvindo merda depois nesse jogo contra o Inter. Além do que, muitos desses caras, eles gostam do São Paulo e querem estar no São Paulo no ano que vem. Então esses caras querem ter a chance de jogar uma pré-Libertadores para poder ter uma coisa, uma oportunidade melhor. Eu não vejo esses jogadores, 5 jogadores, entrando e reduzindo o nível do time contra do que a gente viu contra o Fluminense. Agora, se vai ter espírito suficiente para enfrentar um time que vai jogar a vida e a morte motivado pelo retorno do Abel Braga, aí eu não sei. Aí eu não sei dizer. O Abel Braga, que inclusive já chegou falando merda na coletiva de imprensa dele, falando que quem usa negócio de camisa rosa é coisa de viado, não sei o quê. Pelo amor de Deus, né, Abel? Você não tá nos anos 70 mais, filhote. O recado seria: me cobrou ou entrega? Quando pagou, agora atrasou, vamos tirar o pé? Não sei, Fernando. Os caras conversaram entre eles. O Rui Costa teve uma reunião a portas fechadas com o Luiz Gustavo e com o time. O Muricy, depois da saída do Belmonte. Tem que saber o que os caras vão fazer. A gente vai conhecer a resposta do que o grupo quer ou não quer. Se o São Paulo entrar para a Vera, para valer, disputando contra o Inter, é porque pode ter sido, inclusive, mala branca. Porque é aquilo que eu falei para vocês. Nessa época rola um monte de coisa. E eu tô ouvindo um monte de boato. Tem um monte de time enviando mala branca para um monte de gente, principalmente para o São Paulo. O São Paulo é determinante nesse final de ano. São Paulo pega Inter e Vitória. São Paulo está diretamente ligado e relacionado ao final de ano de um monte de futuro, de um monte de time para 2026. Zeca, você não acha que tem chance de vender o Alisson e dar chance para o Hugo? Eu acho que o São Paulo pode usar o Alisson como moeda de troca, tem time atrás dele. O social ontem teve o protesto, já comentei o que eu achava. Foi um protesto comandado por um grupo chamado Nova Era, que sim, não é um processo apolítico, porque tem pessoas que são do grupo de oposição que estão envolvidas. Isso é algum demérito? Não. Todo protesto que é pacífico, que como é que eu posso chamar assim, que não agride, que não tem nenhum tipo de problema, democraticamente é sempre bem aceito. Eu acho que faz totalmente parte. Agora, dentro do social, gente, o São Paulo tem uma entrada do portão 4. É ali que os administradores, os gestores do São Paulo trabalham. Se quer fazer um protesto real, a Vera, tem que ser feito na frente do portão 4. É ali que ficam os gestores do clube. O protesto tem que ser feito lá. Quero protestar contra a administração do clube. A administração do clube fica no portão 4. É ali que tem que protestar. Não é no social. O social é um movimento que os caras fazem isso para movimentar, para que os sócios vejam, porque tem uma questão política envolvida. Por quê? Porque o social escolhe os conselheiros de oposição, os conselheiros de situação, eles votam no final do ano que vem. Então tem uma conotação, sim, política. Vamos ver como é que vai funcionar nos próximos passos. Achei que teve pouca gente até, acho que a oposição até movimenta mais gente, mas pelo que eu vi nos vídeos, achei pouca gente. Tá até na capa aqui do vídeo de hoje, que eles colocaram uma faixa, tinha uma faixa e um grupo pequeno. Achei até que ia ter mais gente, ia ter mais quórum de pessoas protestando. Não teve tanta gente assim. De todo modo, é um início mostrando que a eleição já começou, certo? Mauro Machado, quais posições você acha que o São Paulo precisa contratar? Principalmente meio-campo, que é onde o Crespo mais usa os jogadores. Meio-campo defensivo, meio-campo ofensivo. Meio-campo tem joga com camisa 8, que faz as duas funções, que pode jogar mais para frente, mais para trás, acho que é fundamental. Acho que o Pablo Maia, o São Paulo podia vender e conseguir contratar um outro primeiro volante, que tem outras características. O Bobadilha está valorizado, o São Paulo pode conseguir uma boa venda no Bobadilha e repor para um jogador interessante, jovem, valorizado, que o São Paulo consiga fazer uma revenda futura. Acho que o São Paulo precisa pensar em ter um lateral esquerdo de mais confiança, porque o Wendel, pelo amor de Deus, né? Até porque, mas e o Nicolas, Anqueta? Mas o Nicolas joga também mais avançado. O Nicolas pode fazer um jogador mais para frente. E a gente vem sofrendo muito com essa posição. Acho que o São Paulo precisa de mais um zagueiro confiável, porque o São Paulo está sofrendo muito no setor de zaga. Enfim, depende muito de quem o São Paulo vai negociar também nesse final de ano para a gente poder ver melhor isso aí.